A Cadeia da Prece, Jesus, mais perto de você. Salmo 32. E então, muito para baixo, muito deprimido, muito arrependido, muito envergonhado, muito tudo nesse sentido, Davi escreve assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se transformou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas estas a ele não chegarão, melhor dizendo, né? Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que é pesado, né? Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, ou seja, os justificados pela fé, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Recapitulando, Davi tinha esposas. É bom que se diga que hoje não pode mais. Nós estamos na dispensação da graça. Ele tinha concubinas, para não chamar de amante, né? Mas também não pode mais. E não eram poucas. Tudo bem que tinha o contraponto, como eu brinco sempre, né? Tinha tudo isso de sogra também. Então, era para rir. Vocês também não acordaram hoje, né? E então, ele passou da conta. Certamente não pecou sozinho. Batseba deve ter, né, procurado chamar a atenção dele. E ele já estava cometendo um erro, que até hoje a gente não entende exatamente o porquê, não tem uma explicação, porque Davi era um guerreiro. E o reino estava relativamente recém-instalado. E nações, outras inimigas, vez por outra, se levantavam contra Israel. Então estavam sempre em constante defesa das suas fronteiras. Portanto, em constantes combates ferrenhos realmente, corpo a corpo, não é como hoje que lança um míssil daqui, arrebenta com o país lá do outro lado do oceano, não é? Era no corpo a corpo. E o segredo desse exército ser um exército mais do que vencedor era o fato de ter um homem como Davi à sua frente, que estava em todas as batalhas. E o povo sabia, os soldados sabiam que Deus estava com ele, portanto não tinha chance de perder. Só que de repente, ele permite que o seu exército vá de encontro a uma das nações inimigas, e ele não vai. Ele fica no palácio. E nesse ócio, né, como tem um ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo, né? Nesse ócio, de repente, o inimigo trabalhou. E botou diante dos olhos dele, como eu sempre digo, e porque é verdade, Davi era um rabo de saia tremendo, né? Botou uma mulher bonita, com um grande problema. Era esposa de um dos seus mais
fiéis líderes do exército, um soldado chamado Urias. E de repente, deu no que deu, e ela se achou grávida. E Davi então ficou desesperado, porque ele podia ter várias esposas, ele podia ter concubinas, porque tudo isso estava de acordo com as leis vigentes e os costumes. Mas ele não podia adulterar. Ele não podia se envolver com a mulher de alguém, principalmente, nesse caso, alguém que ele era extremamente fiel. Mas ele fez. Ele fez. E quando ela manifestou a ele a sua gravidez, ele ficou desesperado, extremamente arrependido, e ele simplesmente parou para pensar no que tinha feito, e por que fez, e que não devia fazer, porque aquilo, além de tudo, era desonrar o seu Deus à vista de, não apenas de todo Israel, mas das nações inimigas. Era uma situação muito cabulosa, era uma situação muito difícil para ser vivida e sustentada. E como está escrito, ele mesmo escreve num dos salmos, um abismo chama o outro abismo. Ele arquitetou um plano, mandou Urias vir, com o propósito de contar para ele como é que estava a batalha, como é que estava se desenvolvendo aquela empreitada. Mas, na verdade, ele tinha um plano maligno por trás, que era fazer com que o soldado viesse, estivesse com a sua esposa, para depois dizerem que o filho era... como é que chama o filho que nasce antes? Prematuro. Não deu certo, porque na primeira noite... O Urias, que era um homem muito sincero, muito direito, ele disse, não tem cabimento eu, aqui no bem bom, e meus colegas lá, sendo mortos em batalha, vou dormir aqui na escada do palácio mesmo, e ali na escada ficou. No dia seguinte, o Davi todo faceiro, e aí, Urias, tudo bem? Ficou em casa, dormiu com a mulher e tal? Disse, não, dormi no pé da escada aqui. Adivinha a preocupação do Davi, né? Vou ter que arquitetar um outro plano. Vem cá, hoje você janta comigo antes de voltar amanhã para a batalha. Encheu o caveirão de vinho, encheu o caveirão do Urias de vinho, mas não adiantou, porque o Urias nem bêbado foi para casa. Era um homem consciente, não é? Então, Deus usou uma situação aparentemente simples, né? Um pecado parece uma coisa tão simples, mas enquanto a gente está envolvido na trama maligna, a gente não vê nada de errado. É bom, o pecado é bom, por isso é chamado pecado. E ele então não teve outra alternativa, chamou o seu general, ou melhor dizendo, chamou o seu soldado, botou na mão dele um bilhete para entregar a quem estava no comando na batalha, dizendo apenas uma palavra: coloque Urias na frente mais perigosa de batalha. Foi o que foi feito e Urias morreu. Estava solucionado o problema. Estava? Agora é que o problema começou a tomar corpo. Uma bola de neve. E me desculpe a antipatia da palavra e da mensagem, não é? Mas o pecado é como uma bola de neve. Por isso Davi o chamou depois que um abismo chama outro abismo. É de buraco em buraco, é de abismo em abismo, é de vergonha em vergonha, é de desassossego em desassossego. E então Davi imediatamente, para espanto de todos, toma Batseba como sua esposa, assume o filho, a coisa ficou muito mal resolvida, e ele, por outro lado, também ficou numa situação caótica,
Se você ler o Salmo 38 e também o 51, que completam esse 32, você vai ver o estado de espírito lamentável que esse homem ficou. Abatido em todos os sentidos, decepcionado consigo mesmo, envergonhado e o que é pior, pelo coração que nós sabemos que ele tinha, por tudo que ele escreveu nos 78 salmos, a gente vê que esse homem era um homem extremamente fiel, dedicado e amoroso para com o seu Deus. Tinha intimidade com o seu Deus, mas esses salmos que ele escreve nesse tempo, mostra que tudo isso foi rompido. Não porque Deus se afastou dele, mas porque ele se afastou de Deus. E a situação dele cada vez se agrava mais. Enquanto eu não confessei o meu pecado, a minha saúde deteriorou. Isso porque eu gemia dia e noite lamentando. Isso porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A tua mão pesava sobre mim é a mesma mão que pesa sobre nós. Não é exatamente, isso aí aqui é uma figura de retórica. Quando ele fala da mão de Deus pesando, ele está dizendo, porque o teu Espírito Santo me convencia do meu pecado e eu não tinha sossego. Eu me considerava separado de ti e um traidor, coisa que eu nunca fui. É isso que ele quer dizer em outras palavras, né? E então ele diz, o meu humor, a minha aparência física descaiu. Não havia mais brilho nos meus olhos, não havia mais sorriso na minha boca, e o meu semblante ficou como de alguém doente. E então, gente, ele comete esse pecado, ele detona uma cadeia de eventos que, além de levar à morte de Urias, o marido aqui da sua amante, né? Também, por outro lado, faz com que a lei de Deus, que determina uma sentença de morte espiritual, que no caso é a separação de Deus, não é morte física, pela prática de qualquer tipo de pecado, viesse sobre ele de uma forma inevitável e realmente esmagadora. A liberdade dele, principalmente a espiritual, se foi. Ele podia ir ao templo, como ele tinha que ir, principalmente por ser rei. Mas justamente no templo é que ele mais se sentia mal. Porque ele estava na casa daquele que ele sabia que o amava tanto, que o tinha tirado da malhada e colocado no trono, e que ele tinha traído. E a grande verdade é essa. O grande problema nosso não é porque você trai o marido, ou você trai a esposa, ou você trai os pais, e assim por diante. É esse sentir-se muito mal, é porque a gente trai, acima de tudo, o nosso Deus. E então a gente se sente mal. E então a gente começa a jogar a culpa em todo mundo é culpado. Né? Começando pelo pastor da igreja, para justificar a sua saída da igreja, onde a pessoa se sente mal. E não é por aí realmente o caminho, né? Realmente não é por aí o caminho. O caminho é justamente outro. O caminho é esse de Davi, né? O caminho é pedir perdão. O caminho é dar a volta por cima, né? O caminho não é a chamada autocomiseração, a autopiedade, ou ter pena de si, ou se desvalorizar, ou conflitar consigo mesmo. Esse não é o caminho. O caminho é consertar a situação. E consertar a situação não é tão simples assim. Não é simplesmente tomar atitudes
paliativas, vamos assim dizer, faço uma corrente de oração, faço isso, ou faço aquilo, aquele outro, compro um buquê de rosas, compro uma roupa bonita, ou qualquer coisa parecida, faço um jantar melhor, ou qualquer outra coisa parecida assim também, né? A solução é, por incrível que pareça, é reunir todas as suas forças espirituais e se reaproximar de Deus e realmente, desculpa usar a expressão chula, né, mas limpar a barra com Deus. E só tem um jeito, não é sacrifício. Porque sacrifício não agrada a Deus, o que agrada a Deus é a obediência. Porque obediência é a prova da nossa fé. Algumas pessoas passam por dias difíceis, têm o hábito de resmungar e lançar ao ar aquela pergunta: ai meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Esquecendo a lei do plantio, esquecendo a lei da semeadura. Se hoje eu estou colhendo alguma coisa de nada bom, é porque eu semeei lá atrás. Para nós é fácil, joga nas costas do capeta. E o diabo tem costas largas, né? Ou para outros ainda mais injustos, vamos assim dizer, joga nas costas de Deus, como Adão fez, não é? Quando caiu no pecado. Ah, Senhor, eu comi porque essa mulher que o Senhor colocou aqui, ou seja, tu és culpado. Tu colocaste essa mulher no Éden aqui e ela me levou ao erro. Mas espera aí, desde o começo o livre-arbítrio foi uma das prerrogativas do ser humano. Ele pecou porque quis. Se Eva o induziu, ele caiu, a culpa é dele, absolutamente dele, né? Então, normalmente, quando alguém fala assim, o faz na intenção de mostrar realmente que é inocente, que está sofrendo algum tipo de injustiça. Deus é injusto comigo, né? E talvez tais pessoas não percebam que, ao agir desta forma, estão acusando de culpa aquele que é o único capaz de reverter essa situação na nossa própria vida. Deus não é culpado de nada na minha vida. Deus não é culpado de nada na sua vida. Nada. Isso que você está passando, isso que você está sofrendo, a dor que você está sentindo, a perda que você teve, ou não adianta ficar elencando uma porção de coisas aqui. A grande verdade é que nós estamos colhendo agora aquilo que nós plantamos ontem. E só tem um jeito, é quitar a dívida. É arrancar esse plantio com raiz e tudo. E só o poder do perdão pode fazer com que esse tipo de situação seja alterada completamente e jogada lá para o passado. O perdão de Deus na nossa vida, que só acontece quando duas coisas: nos arrependemos. E arrepender, gente, não é simplesmente eu me arrependo porque eu estou me estrepando todo em função do meu pecado. Não, arrependimento quer dizer, eu vou deixar de fazer isso, eu vou mudar minha conduta. Eu não vou fazer mais isso. Isso é arrependimento, o resto é remorso. Se eu me arrependo, eu não volto a praticar aquele mesmo pecado, vamos assim dizer, porque é de fato isso que eu quero dizer, não é? Então, gente, não podemos acusar Deus. Eu anotei alguma coisa aqui, que sinceramente falando, não estou me lembrando bem o que é, mas eu vou ler no Salmo 19 aqui, o que eu estou querendo dizer com essa anotação, que às vezes você está ali e vem mais coisa, você anota. Salmo 19, 12, 13, o que está escrito? Isso aqui, você veja como Davi era tremendo, né? Pena que não lembrou disso na hora de cometer, né? Quem pode entender os próprios erros?
perdoa-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Essa é uma oração inteligente. Senhor, tem coisas que eu pratiquei que, honestamente falando, não posso pedir perdão porque eu não me lembro. Mas se tem alguma coisa que eu cometi e eu realmente, honestamente não me lembro, perdoa-me dos pecados, das culpas. E o Senhor, pela sua misericórdia, a sua onisciência, pois Ele sabe tudo, Ele vai nos perdoar sem dúvida nenhuma, e a nossa alegria, a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, vai voltar com certeza, e o nosso prazer de estar na casa de Deus vai voltar com força. E a nossa vontade de toda manhã buscar a Deus, ter o nosso cantinho de oração em casa, e como disse esses dias ali, e nos vestirmos de Deus, sermos cobertos pela sua unção para enfrentar mais aquele dia de vida, vai acontecer naturalmente. Entretanto, quando feita com a intenção correta, esse tipo de coisa que a gente, na hora do sufoco, por que eu estou passando por isso? Que injustiça, não é? Pode, por outro lado, nos conduzir a uma bênção sem tamanho. É que há a possibilidade de nossas lutas, que a Bíblia chama de tribulações, não é? Serem providências de Deus para fazer com que nós identifiquemos o nosso erro. Por que isso está acontecendo? Porque, para vocês terem uma ideia, principalmente na vida da gente que é pregador, não é? O que eu fiz que não agradou a Deus para eu estar passando por esse perrengue? Quando, na verdade, a gente deveria ter também a sabedoria de dizer o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, porque omissão também é pecado, em todos os sentidos, sem dúvida nenhuma, não é? E então Deus, através do seu Espírito, exerce uma pressão sobre a nossa vida, não porque Ele queira estar nos castigando, não porque Ele queira estar se vingando de mim ou de você. Ele está botando essa pressão em você, através do Espírito Santo, te convencendo do pecado, para que você possa se arrepender, confessar e pedir perdão. Para que então a relação seja restabelecida e todo o resto na sua vida seja restabelecido também. Saúde, economia, casamento, relacionamentos, enfim, tudo, não é? Tudo, na verdade, não é? Nós precisamos mensurar se o que está acontecendo comigo não é a minha falta de comunicação com Deus. Se eu não estou orando para as paredes, porque há muita coisa que impedem as nossas orações. Agora, o principal, que é isso que quebra o nosso cordão umbilical com Deus, é o pecado e a falta de arrependimento e de confissão. Não é? Então não é só isso. Lembre-se que o Senhor quer, em última instância, não é? Que você viva na sua presença e para o seu louvor, porque Ele quer dar sentido à sua vida, Ele quer fazer de você uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, que sabe o valor da vida, que não levanta de manhã chutando o gato e o cachorro, muito pelo contrário, abre os olhos, olha para fora e diz: glória a Deus, estou vivo. É? E se por acaso não abrir os olhos aqui, vai abrir lá em cima, vai demorar um pouco, mas vai abrir lá em cima numa outra dimensão de vida. Amém? Por isso, ao passar as tribulações, continue seguindo a orientação de quem já passou por tudo isso, Davi. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E muitos são tolos, né? E só buscam a face de Deus quando estão passando
pelas tribulações. Depois vivem como se ele não existisse. Por isso ele traz também o alerta no verso seguinte. Não... Davi não era fácil, né? Na verdade, o Espírito Santo, né, que o usava. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus quer a nossa obediência por amor, não quer botar cabresto em mim, não quer botar freio em mim, muito pelo contrário, Ele quer soltar as rédeas para que eu possa realmente andar de conquista em conquista, de vitória em vitória, e se tem conquista e se tem vitória, também é de luta em luta. Não vamos reclamar das lutas, vamos dar graças a Deus que já estivemos um dia sozinhos nas lutas, e hoje Ele está junto conosco. Se eu passar pela água, pelo fogo, pela tormenta, Ele estará junto comigo. Então, para encerrar, porque eu já passei demais da conta hoje, né? Não é melhor obedecer logo a Deus antes que Ele tenha que tomar alguma atitude, gente? Hein? Antes que a gente tenha que ser atropelado pela palavra de Deus? Lembre-se sempre de uma coisa. Não interessa o tamanho do teu inimigo, e não interessa o tamanho da tua culpa, do teu pecado. Deus é muito maior em misericórdia. Deus é muito maior. Lembre-se sempre que Deus é misericordioso, mas não brinque com essa misericórdia. Muito sofrimento, verso 10, terá de curtir o ímpio, o descrente, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá, o sustentará, o seguirá. Então, louve a Deus nesse dia, até mesmo pelas suas tribulações, porque sinceramente falando, a maioria de nós que estamos aqui, só estamos aqui porque viemos trazidos pela dor, e não pelo amor. Então Deus seja louvado em tudo aquilo que eu passei, no caso eu e a Marilza na época, né, em terreiro, essa coisarada toda, sofrendo uma barbaridade. Deus seja louvado por tudo aquilo que nós passamos, principalmente eu que sou meio cabeça dura, né? Eu não teria entendido nada do amor de Deus se eu não tivesse sentido o garrão do coiso aqui em mim. Então eu corri para o lado bom, com uma vantagem, nunca mais voltei para lá. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.